Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado de hoje, ele é cantor, compositor, músico e um dos grandes nomes da cena do rock nacional. Também é autor de 5 livros, sendo 2 autobiografias, 50 anos a mil e 60 anos a mil. E outros que conversam sobre música, política e outros assuntos. Comigo hoje nesse episódio também a Luísa, que é jornalista cultural. Lobão, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Juliano, tudo bem, Luísa? Estamos aqui. Melhor agora. Tudo ótimo, que bom. Bom, para a gente começar a nossa conversa, Lobão, queria entender o começo assim, da sua relação da literatura. Quando que entrou na sua vida? Na infância, no início da adolescência? A gente sabe que tem uma relação muito próxima, né, entre as artes, né, literatura e música. A gente está falando de composição, de letras, de escrita. Como que foi esse início para você? Eu, por ter tido um problema sério de doença quando criança, eu fui uma criança muito presa dentro do quarto, ficava o tempo todo enclausurado, etc. E tal. Então, como minha mãe tinha uma biblioteca grande, eu acabei sendo autodidata, né? Então, não tenho nem segundo grau completo. Não tinha nada o que fazer, ia fazendo por associação. Eu li o Surfista do Platão achando que era um surfista. E empiricamente descobrindo coisas que eu ia pegando aleatoriamente na prateleira e fui, por falta de outra coisa melhor para fazer, eu acabei tendo um encontro com livros e acabei gostando de ler. Eu peguei esse hábito, né? Então eu acabo sendo a pessoa que teve essa curiosidade de muitos assuntos. Eu acabo tendo curiosidade de ler mesmo, né? Sim. Então foi, de certa forma, bacana, né? Imagino que, né, nessa época, e literaturas, entre aspas, densas, né, para um jovem, para uma criança, isso... Pegava até aqueles livros meio semi-pornográficos dos anos 60. É o que estava ao alcance, né? O que estava próximo ali, pegava e lia, né? Machado de Assis, nunca gostei do Machado de Assis, achava muito chato, gostava do Assis de Queiroz. Sim. Mas o Machado eu tentei ler 500... Minha mãe tinha a coleção inteira, ela falava, meu filho, para você escrever bem, tem que ler Machado. Sim. E eu li, achava muito pernóstica, muito pedante a maneira dele escrever. Eu achava ele muito deprimido também. Eu adorava o Essa de Queiroz, eu achava que era muito mais divertido, né? O primeiro livro do Essa que eu li foi o Mandarim, que era menorzinho. Legal. Eu vou pro livro mais fininho, deve ser mais fácil, mais rápido, pelo menos, de ler, né? Depois li muito Monteiro Lobato, li toda a obra do Monteiro infantil do Monteiro Lobato, reli. Adorava o Monteiro Lobato. Mas o Machado sempre... Puxa, eu ficava achando aquilo... Eu achava... Eu tinha algumas manias. Quando era criança, eu morava no Rio de Janeiro, e eu detestava passar por Copacabana ou Botafogo e ficar com cabeça instantânea. E o Machado de Assis, eu tinha a mesma situação quando eu abria... eu parecia que eu estava entrando em Botafogo. Quando eu abria muito engraçado, porque minha avó morava muito ali perto, atrás da Rua do Riachuelo, da Mata Cavalos, né, que ele sempre se referia, mas eu achava aquilo muito chato. Então, eu na verdade, eu gostava de ler, mesmo achando... Uma das minhas características que eu acho interessante é que eu sou uma pessoa teimosa. Então, por exemplo, eu insistia na leitura, né? Eu acabei lendo toda a obra do Machado de Assis. Minha mãe falou que... Olha só. Que para escrever bem tem que ler o Machado de Assis. Eu li, eu ficava lendo, li toda a obra dele, torcido, mas li. E assim como a obra dele, também li uma série de outras coisas que eu não entendi absolutamente patavinas, mas eu fui lendo, e eu acho que meu processo autodidata ele é muito caótico, no sentido das minhas analogias e tudo mais, são muito personais, né, vamos dizer assim. E eu fui pegando esse hábito de fazer
até a própria filosofia, coisa do Nietzsche. Misturava o Nietzsche com Umbanda no Brasil, aí depois invoquei o Caveira para falar sobre Além do Mal dentro do meu quarto, misturar Pink Floyd com Caveira. Ficava fazendo uma mistura absolutamente... Eu tentava fazer uma democracia corporal, porque quando eu percebi que eu tocava bateria e começava a adestrar os meus membros, eu comecei a tentar extrair isso para o meu corpo. Aí comecei a trabalhar com as sobrancelhas, comecei a fazer esse tipo. Aí eu comecei Eu consigo fazer isso com a orelha, sobrancelha eu não consigo, não. Fazer o coração, comecei com o coração, até os órgãos mais vitais e não sei o quê, assim como a alma, né? E Sim. assim como os livros, todos eles tinham esse tipo de associação que baseava tudo dentro da bateria. A bateria ia... eu aprendia na bateria que era uma coisa física, depois eu ia intelectualizando, ia conectando, né, todas essas referências, né? De uma maneira muito aleatória, né? E imagina assim, com todas essas leituras, foi meio que automático você transformar o que você estava lendo, isso na escrita, né? Você já destilando as ideias e já escrevendo, né? Todo esse contato com a literatura foi, de certa forma, impactante positivamente para toda essa construção musical. Assim, é isso que eu tô falando, né? Toda essa mistura que você fez, né? Eu sempre tive muita facilidade de escrever, né? Ainda mais eu era médium, eu ficava psicografando. Né? Aí já baixava e já ia pro papel, eu nem sei se era eu, se não era, mas era um hábito que eu adquiria, que esse hábito de você escrever, seja lá psicografando ou não, sempre te dava um adestramento, né, em relação ao hábito de escrever. É sempre muito bom você estar escrevendo. Então, eu era um aluno que sempre desconfiava do que eu estava aprendendo. Então, questionava, né? Aquele questionamento constante, né? Eu me recusava a falar assim, não, isso eu não acredito. Então, eu só aprendi a música, não, essa música não é assim, eu duvido que seja assim. E eu pensei, eu sou imbecil, eu achava que as notas musicais estavam erradas, eu não aprendi. Eu duvidava de tudo que eu aprendi. A única coisa que eu podia colaborar no colégio mesmo era escrever. Aí eu fazia redações absurdas e os temas eram muito... Eu acho que eu devo ter algum tipo de autismo também, porque eu vivia num mundo muito próprio e não entrava em sintonia com nada que aquilo que me era... Assim, eu não me seduzia por nada externamente. Eu acho muito difícil de absorver, né? Mas então trouxe muita personalidade, né? Assim, para tudo que você escreveu e tudo, traz autenticidade, né? Todo esse questionamento te faz não seguir aquela rota, aquele caminho pré-definido. Eu né? sou bastante original, né? Parabéns. Exato. Mas você vê mesmo ele não gostando, ele lê a obra toda de Machado, né? Um pouco da teimosia que você falou, né? Essa insistência. Eu faço isso mesmo com música. Eu ouço música. Minha mãe falava: você não gosta de MPB porque você ainda é muito criança, porque é uma coisa muito profunda. Quando você crescer, você vai... Aí eu ficava ouvindo, eu ouvi tudo aquilo lá, achando muito chato. Era como ir a aula de moral e cívica, era uma das coisas mais chatas do mundo ouvir MPB, assim, mas eu pensava, mas é digno, é intelectualmente virtuoso, o seu fulano, Beltrano, estava lá. E até hoje, mas eu não cresci, se foi o caso também, até hoje eu empaco nisso também. A mesma coisa que eu sentia na época, eu sinto, não é que eu falei, realmente é muito profundo. Não foi fase, né? E agora, pelo menos, na minha fase de crescimento. Cara, literatura russa, assim, Dostoiévski. Sim, eu li tudo do Dostoiévski, adoro Dostoiévski, né? Tolstói, Gogol, li tudo isso. Que legal. Maravilhoso. E para escrever, tem um rito, algo... Não é muito do momento. Tem um momento que você para, agora eu vou escrever, vou compor. Seja assim forçado. Os livros todos já estão nessa época. Teve uma época... Teve uma parte muito grande da minha vida que eu tinha cadernos que eu escrevia e ficava escrevendo coisas aleatórias, ou diários, ou sonhos, né? Mas, a partir de um determinado momento, tanto para fazer música... Eu tenho cadernos que eu me valho até hoje, que eu procuro assuntos, coisas para poder fazer letras. Mas eu parei com isso, talvez por preguiça mental, não sei. Mas, por exemplo, desde que eu escrevo os livros, eu não consumo mais nada.
Eu faço como se eu fosse fazer uma redação para o colégio. Eu sento e acordo de manhã e começo a escrever, e como se fosse um trabalho braçal, uma coisa que eu não conto. Sim. Nem música, nem letra, hoje em dia, eu faço sob algum impacto de alguma inspiração, nem nada. É pura esforço e pronto. Sim, tem que colocar um horário na agenda ali, numa rotina, para de fato sair. Ainda mais que a gente fala livro que são. Mas eu não tenho assim, por exemplo, o que eu quero te dizer a diferença, eu tenho muito prazer de estar aqui, assim, eu pego um violão, toco guitarra, ou qualquer instrumento, eu fico horas tocando. Sim. E achando muito engraçado. Mas eu quando eu vou escrever, eu sofro. Eu falo assim, quando que eu vou acabar? Escrevo. Não tendo esse prazer todo, eu não tenho muito prazer em escrever. Depois, mas agora me faz muito bem escrever, porque eu cresci muito, porque eu acho que escrever organiza as tuas ideias, você tem uma imagem mais nítida sobre você mesmo, porque você se escrutina de uma maneira muito mais profunda. Perfeito. E mais organizada, porque você sistematiza principalmente falando da sua própria vida, né? Você sistematiza. E você tem que lembrar de você mesmo o tempo todo, o que bota muito em contato com a sua própria essência, né? Então, é uma coisa que praticamente eu atribuo à fase que eu comecei, desde 2009, que eu comecei a escrever os livros, mudança drástica de maturação mesmo da minha alma, do meu espírito, da minha existência. E é curioso porque é interessante. Não, pode falar. Juliana, situações que você não gostou do que você escreveu, o que você faz com isso? Revisa, joga fora? Não, eu acho que eu fico embevecido, eu fico muito emocionado com o que eu escrevo. Mas o durante, talvez eu seja por preguiça mental, né? Minha mãe dizia que eu era muito indolente, apesar de eu ser muito trabalhador, trabalho de sol a sol, mas não sei, quando eu vou há um esforço a mais, um pouco mais sofrido, vamos dizer assim, que diferenciado do que eu faço na minha atividade musical. Posso ficar horas tocando, mixando, passo 12, 18 horas e daqui a pouco, passou o dia. Escrever, não. Escrever, eu conheço muita gente que tem essa mesma paixão, essa mesma entrega com a escrita. Eu não. Eu, quando vou escrever, eu tenho que me forçar, e eu sou muito disciplinado, vou lá e sempre no início da manhã, porque depois da manhã eu sou inútil, né? No final depois do almoço eu só faço atividades repetitivas. Eu vou estudar escala, eu vou estudar coisas que não necessitam da minha criatividade, da minha inventividade. Compor, escrever, tudo quanto mais cedo possível, melhor, da manhã inteira. Então eu faço, me programo e faço, mas eu não tenho o menor, assim, não tenho o menor glamour para mim. Mas agora, depois, quando eu vou ler, eu sempre me satisfaço muito com o que eu escrevo. E aprendo muito sobre minha essência, porque aí você se flagra, mas quando você vai escrevendo cursivamente, você vai se flagrando em várias coisas. Na hora que eu vou editar minhas coisas, eu não só edito o livro, como eu tento, ao editar, repetir aquelas coisas que eu quero evitar de pôr no livro. Né? É um desafio grande, né? Escrever e ser o próprio editor, né? Você tem que se colocar do outro lado ali, da outra faceta, né? De tentar se desvincular da visão do escritor, né? O primeiro livro eu escrevi 963 páginas. Eu tive que editar para 450, né? Menos a metade, né? Sim. Eu tive que tirar uma série de coisas. Então você tem que ter uma espécie de juízo e valoração e etc, né? E isso te dá um equilíbrio espiritual, psíquico, inclusive, muito grande. Eu senti tudo isso assim. Toda vez que eu escrevo um livro, eu mudo muita coisa. Quando eu escrevi sobre a música brasileira, sobre o rock, eu tinha a intenção de detonar toda a geração dos 80, eu acabei comovido e embevecido, acabei gravando um disco sobre o guia, né? O guia politicamente incorreto, né? É esse, né? Acabei dando muitas coisas de opinião e acabei até me apaixonando por uma série de coisas que eu tinha ojeriza, que eu tinha lição, inclusive. Né? Então, isso é muito interessante.
o que acontece, né? A escrita te proporcionar mudanças radicais na sua maneira de pensar, nos seus hábitos diários, né? Nos seus hábitos e a sua própria conduta mesmo. E é uma relação íntima que você tem ali com o livro durante meses, né? Porque, igual você falou, primeiro você teve quase 1000 páginas, isso não se escreve rapidamente, então é aquela rotina, você tem todo esse trabalho durante meses, então, ainda mais quando a gente fala de autobiografia, né? Tem toda essa É um redescoberta, né? psicograma, né? Porque eu me senti, eu entrei em catarse o tempo todo, porque a minha vida tem partes muito trágicas, muito dramáticas, etc. Sim. e tal, muito intensa. A minha vida realmente é a mil. Então, eu entrar em contato com todas as perdas, com todos os tropeços, com todos os grandes Sim. dramas da minha vida, foi um grande desafio também. Porque é uma montanha-russa ali de sentimentos, né? Porque E uma coisa é você colocar isso. lembrar uma Não, coisa é você lembrar numa conversa, mas você escrever e transmitir isso para uma pessoa é muito profundo, né? não só você vivenciar, como se dispor a contar. Né? Sim. Porque, pelo que eu conheço, 99% das pessoas que teriam vivido aquilo que eu vivi não teriam a menor coragem de contar Falar, nem né? do que eu acabei contando. Então, essa decisão de você passar por esse psicodrama e se propor a compartilhar esse psicodrama de uma forma literária com as pessoas é uma decisão bastante ousada, no mínimo. Corajosa, né? E quando você estava escrevendo a primeira autobiografia, você já imaginava que havia a segunda parte, ali em 2020? Não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia nem se eu sabia escrever, na verdade, porque eu nunca tinha escrito Foi livro. a primeira experiência de livro mesmo, né? De Escrevendo. livro caudaloso, e um livro que fosse. Eu nunca pensei em escrever livro, na verdade. E eu me saí bem, gostei muito do resultado. Sim. Achei E a teve. original e muito fluente, né? Muito honesto. E como que é feito, né, o 50 anos, 60 anos? Tem uma divisão cronológica, né? Você não fez o primeiro, né? Não estava imaginando o segundo. Como que tá dividido? Para quem vai chegar hoje, vai comprar os 2 volumes, né? O que é que ela pode esperar? Quais são as histórias? Qual que é a narrativa assim, de cada um? Eu não parto desse princípio. Eu penso assim, eu tenho que contar uma história. E ponto final, é simples assim, sabe? Eu não fico pensando quem vai ser a pessoa que vai ler, quem não vai ler. Eu estou ali botando um documento, tá? Assim, olha, eu parti do princípio que eu deveria fazer, porque passaram-se 10 anos, e como tinha acontecido milhões de coisas Depois, né? nesses 10 anos, eu achei que era bacana poder fazer uma atualização. Interessante, legal. E aí, todas aquelas outras páginas foi embora na edição, né? Então, não dá uma. Dias, eu tinha coisas que eu guardei, mas eu acidentalmente, por troca de computador, eu acabei perdendo esses arquivos. Fiquei muito triste, porque tinha muitas histórias incríveis que eu tinha posto lá, Sim. que eu não coloquei simplesmente por uma questão de economia de espaço mesmo, só porque eu tinha que decidir entre uma coisa e outra. Porque eu por mim, teria escrito tipo, Guerra e Paz, né? Clichê, alguma coisa assim, porque eu tinha esse material. Mas de repente tem as questões editoriais, né, da editora, né, tem toda a questão mercadológica de repente, né. Eu também penso assim, o cara é roqueiro, tem que escrever um livro de 200 páginas, porque é só para mostrar lá, não sei o que, muita gente que ficou, você não pode fazer um livro assim, ninguém vai ler. Eu falei, olha, eu não tenho o menor interesse de escrever menos do que isso. Eu negociei, falei, olha, o mínimo que eu posso escrever é isso. E foi ótimo, as pessoas leram e ninguém reclamou por ser um livro um pouco maior. Poderia ser o dobro, o triplo do tamanho. Né? Mas aí sempre foi isso, quando eu escrevi um livro, não, mas todo mundo tem uma certa, principalmente aqui, talvez aqui no Brasil tenha essa coisa folclórica em você ser roqueiro, você é meio maluco, você é meio irresponsável, você é meio doidão, meio burrão até, né? Meio tosco, vamos dizer assim, primitivo, sei lá, não sei o que é. Mas as pessoas têm essa ideia generalizada, silhueta do roqueiro. Então, tem certas coisas que ficam um pouco complicadas de você explicar ou para um diretor, um editor, ou até para um produtor musical, porque todo mundo tem
uma visão mais ou menos estereotipada do que é um roqueiro, né? Ainda mais eu, o maluco, né? Você tem um estereótipo e te colocam como o cara que representa esse estereótipo, né? Então, talvez sou isso tenha, mais louco que o Lobão, né? Aquela coisa. E eu acho que até por conta, né, de tudo que passou na sua carreira, vieram algumas ofertas, vamos colocar assim, de jornalistas, pessoas querendo fazer sua biografia. Já teve alguma que você teve que barrar, alguma coisa assim? Teve alguns flertes nesse sentido, porque até rolam umas polêmicas nisso, né, de alguns artistas e tudo. Não, isso não aconteceu. O que aconteceu é que quiseram fazer um filme, só que o cara que comprou os direitos passou 6, 8 anos, mas ninguém queria filmar o meu filme e me devolveram os direitos. Sério? Mas aí, de repente, daria um tremendo filme, ou daria uma minissérie espetacular, né? Mas mesmo que queria pegar? Questão de política, porque eu sou um cara bastante malquisto assim, no meio artístico, as pessoas não gostam muito de mim, então deve ter sido algum tipo de... Mas foi diretor brasileiro? Hein? Foi diretor brasileiro? Um cara, não era um diretor, foi um cara que lida com filme, que queria fazer uma produção, queria chamar um diretor, regimentar artista, mas depois se viu numa situação meio de impossibilidade, porque não havia casting, né? As pessoas não queriam fazer. Olha que pode aparecer, hein? Eu ia ficar muito deprimido também se eu visse um filme falando nada disso, sabe? Imagina, o filme ia ficar muito aquém do que eu poderia, por melhor que fosse, né? Eu até dei graças a Deus do filme não ser realizado. E tem a questão, assim, depois do... Né? O filme é sempre descolado ali da total... Pelo Brasil, ia virar uma tipo Malhação, né? Novela das 6, né? Porque eu tenho visto as biografias, o filme do Tim Maia, que você vê, está muito pop, assim, né? E eu ia ficar muito deprimido se isso me acontecesse. E de repente, depois da experiência do livro, né, de tudo que a gente falou, veio uma produção audiovisual ali, de repente seu nível de exigência, o nível de satisfação com a produção sobe a régua, né? O sangue e o suor que eu botei nos livros não ia ser nunca proporcional à exigência da filmografia brasileira, né? Porque a gente já conhece como é que é, né? Eu não sou muito fã do cinema nacional, acho já tudo meio esquisito, né? Então eu já fui assim, meu Deus do céu. Mas, então acho que a melhor decisão foi a devolutiva dos direitos, então, né? Eu escapei em colo dessa, né? Sim. E Lobão, depois da primeira autobiografia, foi 2010 que foi lançado, né? Teve livros posteriores, né? O que foi em seguida foi o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, correto? Foi. Fala um pouquinho sobre ele. Foi publicado alguns anos depois. Foi em 2012. Ele era um insight que eu sempre tive de uma coisa que sempre me causou muito incômodo, que é ter a Semana de Arte Moderna como o pilar onipresente, onipotente, onisciente de todo o panorama cultural brasileiro. Então, você brainwashed, né? Qualquer pessoa, fiz uma enquete, em qualquer lugar do Brasil, você, a partir do segundo ginásio, as pessoas já falam do parnasianismo, falam mal do Olavo Bilac, vocês falam, todo mundo já tem aquela coisa aquelas igual, verdades, né? Aquelas verdades do acabar com a rima e biriri, e as pessoas se esquecem que a Semana de Arte Moderna ela pariu 2 monstros do ufanismo brasileiro, que foi o Plínio Salgado, com o integralismo, né, porque é um patriotismo doente, né, e o comunismo, né, com o Oswald de Andrade, essa coisa cínica que eu acho torpe, horrorosa, que é usar a antropofagia para você plagiar, né, como sempre foi, copiar. Aí você tem o Ponte Portinari, com aquela cultura comunista, horrível, faz tudo muito feio, muito subproduto. Aí copia o dadaísmo, copia o realismo, copia o cubismo, faz toda aquela arte popular comunista. Aí você mistura índio. Isso é muito cafona e muito primário, né? Essa coisa, o Bispo Sardinha sendo
proibido, e a gente vai acabar com a Europa, vamos roubar deles, nós somos ladrões, nós somos primitivos, nós temos... Aí aquela coisa de elogiar os seus piores defeitos viram grandes virtudes. A Fernanda de 22 tem esses atributos muito acentuados. E outra coisa, eu também percebi, num estudo que eu fiz, que todos os elementos que foram eventualmente contra, antagônicos, foram totalmente evaporados, né, durante todos esses 100 anos, já, agora. E nós continuamos com a mesma coisa. Hoje em dia, o cara faz uma poesia concreta, ainda com aqueles coisas meio assim, ainda é moderno, né? Aí você tem isso na escultura, você tem isso na pintura, você tem isso no cinema, na música. Todo mundo ainda é vividamente, nem digo influenciado, não, mas é uma formatação que não há exceção à regra, né? É uma regra sem exceção, pelo menos vigente na cultura brasileira. Todos são antropofágicos, todos tecem loas da Semana de Arte Moderna de 22, e eu acho isso um veneno, e por causa disso mesmo, eu faço, na verdade, a primeira intervenção do Manifesto do Nada, na Terra do Nunca, eu ponho nada, porque eu falo, eu sou nada, eu sei, quem é você? Eu falei, eu não sou ninguém, eu sou nada, eu sou uma pessoa que não tem a menor importância, mas eu quero deixar claro. E aí eu invado, a primeira intervenção literária do livro foi ter invadido o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade e transformar ele num diálogo. A família proibiu. Ia ficar muito mais interessante. Eu tive que formatar de outra maneira para que fosse liberado, porque eles não queriam mexer no poema do pobre coitado. Sim. Então, mas assim, eu interferia em cada sentença, em cada afirmação eu falava, mas como? Porque isso, mas como que você vai achar isso bacana? Por isso eu questionava tudo, com outras perguntas, inclusive. Eu achei o livro bastante interessante. Causou uma comoção, as pessoas me odiaram e me transformaram numa fofoca. Né? Eu falo de várias coisas, não falo só da Semana de Arte Moderna, das questões subsequentes, né? Até chegar no politicamente correto, né? Nós chegamos nos dias atuais. E o livro foi um escândalo, né? As pessoas... polêmico, né? Então, imagino que teve uma divisão, de repente, muito grande de crítica de público, né? Na interpretação do livro, talvez. Olha, eu também estou um pouco me lixando. Foi a biografia, né? Quer ler, se não ler, tá tudo bem. Eu tenho assim, eu tenho total imunidade sobre as pessoas acharem ou não acharem o que eu estou fazendo. Eu não estou nem aí. Eu pensei assim, bom, provavelmente as pessoas vão ficar muito ofendidas, porque é típico de pessoas que se identificam com a coisa. Porque o negócio você não pode nunca se identificar com as coisas, né? E o brasileiro se identifica, tanto positivo, que se apaixona, ou se ofende. Mas a identificação sempre é muito pouco inteligente e muito pouco aproveitável como uma energia negativa, né? Então, eu penso logo nisso, então eu escrevo, entrego lá, está pronto. E eu espero que pelo menos uma pessoa, pelo menos considere questionar aquilo que eu estou falando. Porque as pessoas tratam de uma maneira inquestionável, tipo assim, esse cara é maluco, te taxo e ponto. Né? Mas, para mim, também tanto faz. Eu já tenho visto o ritmo, né, histórico que o Brasil possui, a conduta que todos têm entre a relação com esse epítome da cultura brasileira, que é a Semana 22, e tá. Eu não tenho nada mais, eu não quero modificar aquilo, eu quero simplesmente mostrar os meus incômodos, né, e discordâncias basicamente conceituais e que são desonestas, são coisas... O que causa-me incômodos, o maior incômodo na Semana 22 é que é de uma desonestidade intelectual, de um cinismo malévolo para todos nós. Porque a coisa de você copiar e dizer que você é antropofágico, citar o Sardinha, eu acho isso de uma mediocridade, de uma desonestidade, de uma pseudo-malandragem que me constrange. Sabe? Como que... E o que me constrange é o cara já escrever aquilo, naquela época já era desonesto, já era suspeito. Agora, como isso pode sobreviver com tanta imponência, com tanta
sedimentação, quanta fossilização, né, cultural de uma coisa que não tem absolutamente dúvidas quanto àquilo. Sim. E quantas gerações consumiram aquilo sem questionar absolutamente nada. Isso me deixa muito impressionado, sabe? Porque é muito questionável, é muito de mau gosto e faz muito mal à saúde mental das pessoas. Mas as escolas competiam isso pra gente, assim, nós crescemos. No Brasil, né, você vê que por isso que eu era autodidata, quando eu falo assim, não, eu não vou acreditar, eu não posso acreditar nisso, né? Você vê que hoje, desde então, você fala em Olavo Bilac, o pobre Olavo Bilac fez uma obra barata, você não pode achar o Olavo Bilac, né? E aí você pensa engraçado, entra em incongruências, porque até pouco tempo atrás a rima era uma coisa, não pode fazer nada com rima, poesia. O Proust tinha uma coisa maravilhosa em relação à poesia e à rima, e que esses modernistas deveriam falar. Às vezes, no afã do poeta encontrar uma palavra que possa rimar, ele, ocasionalmente, aleatoriamente, acaba descobrindo novos significados para as coisas que ele não mesmo conhecia. A rima impõe um outro significado. E eles tiraram isso e foram adotar aquela poesia de flashes e automática, que eu acho ridículo, ou poesia concreta, que eu acho mais ridículo ainda também. Mas, bem, aí depois, agora, as idiosincrasias, né? Aí a Semana de Arte Moderna apoia, por exemplo, um movimento como o do rap, né? E o rap é pura rima, né? Então, quase que a essência do rap é a rima ali, né? Das batalhas e tudo. Diga-se de passagem. Então, assim, é de uma desonestidade e de uma babaquice, é muito bobo, sabe? Atitudes como teve um parlamentar uma vez aí que, brigando contra o Halloween, queria fazer o dia do Saci Pererê. Isso é típico da Semana de 22, né? Isso é aquele ufanismo rastaquera de terceira categoria, bem característico da Semana de 22. E a produção, tirando um ou outro ali, o Vila Lobos, ele entrou meio que de gaiato, né? O Vila Lobos. Eu adoro o Vila Lobos. Ele entrou, foi de sandália, né? Participou ali no Teatro Municipal aí de São Paulo, veio lá. Mas, assim, tirando isso, pouquíssima coisa sobra ali. Realmente, que não seja pose, muita pose, né? Pose para tudo quanto é lado. Essa pose é a falta de questionamentos, né? Acho que essa palavra pegou muito, né? Essa falta de, impor... E o deslumbramento, né? O cara, você viu o André Breton criando o Manifesto do Surrealismo, o Dadaíro, o André, todos aqueles caras lá da França, né, que se reuniam principalmente em Paris, adotaram o Partido Comunista, Picasso, o André Breton, aqueles caras todos, e aí esses caras fazem a mesma coisa aqui. Fazem a mesma coisa e achando muito tupiniquim, a parada é super tupi-guarani. Porra, é muito malandro, rastaquera, né? E aí o outro lá, o Plínio Salgado, vai para o outro lado, aí a direita e a esquerda se formam, um núcleo de direita e esquerda se formou na Semana de 22. E nós temos hoje essas brigas políticas que estão até hoje com esses dois lados, né? Que o Bolsonaro e o Lula, é o que está parado dessa briga idiota, com parâmetros absolutamente idiotas, mortos, ou nasceram idiotas, né? Nasceram idiotas. Não se pode dizer, porque naquela época permitia. Não. Num país normal isso não era permitido. Você não ia querer mandar. O próprio Mário de Andrade depois falou que o Macunaíma, ele nunca escreveu o Macunaíma como se fosse uma apologia ao herói sem nenhum caráter. Só que pegou como tal, né? O Macunaíma foi feito, né, depois para o cinema novo, foi adotado como um arquétipo a ser seguido, né? O Lula, por exemplo, é uma espécie típica do Macunaíma redivivo, né? E todos nós achamos isso super bacana, né? O Grande Otelo, né? Acho aquilo tudo, eu acho aquilo de última, né? Um mau gosto, uma coisa horrorosa. E as pessoas acham isso o máximo. E inquestionável. Ai de você se levantar uma questão em relação a isso, né? Você tem que beijar aquilo e seguir a liturgia da cartilha, né? Lobão, como é que você vê assim esse ponto e contraponto que você sempre coloca e o seu direito de poder
fazer a pergunta, é aquele garoto da sala de aula que quer levantar a mão e quer questionar. Como é que você vê isso no meio cultural? Isso, assim, um meio cultural impressionantemente conduzido para um lado e que espaço... monocórdia. Como é que você vê isso? Eu não me pertenço a esse meio. Eu tentei me inserir, evidentemente, mas eu percebi que eu não faço parte disso. E estou muito bem sozinho, formulando meu mundo sozinho, sabe? Acho tudo isso muito incômodo, constrangedor, né? Eu acho que a postura não me envergonha mais porque eu não me identifico mais com isso, entendeu? Então eu tentei fazer isso. Outros artistas também, outros artistas conversam da mesma forma que você também, que tem essa visão. Não existe, eu não conheço ninguém que pense como eu. E nem quero conhecer mais também. Não estou nem aí, sabe? Assim, os artistas todos, eu não tenho nada a ver com a classe artística. Eu tenho uns amigos que eu gosto, tem pessoas que eu admiro, etc. e tal, mas eu não tenho esse monobloco que vocês percebem que existe. Que isso, eu não faço parte disso. E também não tenho nenhuma vontade, pelo contrário. Eu me coloco à parte e produzo minhas coisas. Desde que eu fiz o Universo Paralelo, foi mais ou menos nessa. Assim, eu faço parte desse mundo, não quero fazer, não concordo, sabe? Então, eu simplesmente não me abalo pelo que está mais acontecendo. Nem sei o que acontece, então, não quero saber, não faço parte desse mundo, entendeu? Então, eu faço minhas músicas, faço minhas coisas, sabendo que eu vou ter uma visualização muito menor do que eu tinha, e é exatamente isso que eu quero. Sabe? Ter uma visualização menor, mais seletiva, e não tenho a menor ambição de ser mais do que isso. Legal. E um ponto que eu percebi, né, Lobão, que quando você tem uma grande questão, né, ela é muitas vezes resolvida na escrita, né? E, acabou falando da Semana da Arte Moderna, né, no manifesto, é bem por aí mesmo, né, do tipo, grandes questões, grandes questionamentos que valem meses para se transformar num livro, talvez seja um norte para os livros hoje passa por aí? Eu não sei, eu acho que cada livro tem um intuito, né? Cada momento, autor né? tem uma intenção, né? Cada informação tem uma pertinência, né? Então eu não posso englobar esse tipo de conduta. Eu tenho o meu, assim, eu tenho necessidades que são, inclusive, descobertas no momento, né? Por exemplo, essa semana de 22 eu tive um insight de fazer um livro sobre a Semana de 22. Pensei, isso vai ser ótimo, porque isso vai ser perturbador. Eu tive que estudar durante 2 anos e fiquei mais amuado ainda, porque não tinha nem Kindle na época, né? Sim. Eu tinha que importar livros de Portugal, da França, não sei, que demorava 85 dias para chegar aqui. Aí você perceber mais a distância abissal que você tinha, né, culturalmente do resto do mundo. Então demorou um tempo, eu tive que fazer uma pesquisa grande de campo, uma bibliografia enorme que eu tive que consultar para poder ter certeza que eu não estava falando de um tipo de absurdo, né? Então eu tive esse cuidado. Mas, não, assim, de repente, aí eu fui convidado para fazer uma coisa que cheguei no final, vou fazer, que foi o Guia Politicamente Incorreto. O Rigor e a Misericórdia, eu acabei tendo a ideia de fazer um diário de bordo do primeiro disco que eu consegui, como desafio, gravar ele inteiro dentro da minha casa, tocando todos os instrumentos, produzindo, e achei que era uma aventura tamanha que eu poderia transformar toda aquela vivência no livro. Então é uma outra coisa, né? Então, e assim sucessivamente, né? Que legal. E tem algum dos 5 livros que você tem um carinho especial, representa, tem algum impacto, uma importância, uma reviravolta assim, de carreira, alguma coisa assim? Tem algum que se destaca nesse sentido? Todos se destacaram, porque todos eles, sem exceção, me trouxeram uma mudança muito grande de pessoa. Cada livro que eu terminei sendo uma outra pessoa. Os 5 que eu escrevi. Até porque são muito distintos, né? Cada um é
completamente diferente do outro. Então, de fato, são momentos muito específicos ali de vida, né? Não, eu acredito que seja lá o que eu escrever, eu vou escrever e vou ficar, eu vou me transformar. Seja lá o que, se eu vier a escrever um outro livro, vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que o fato de você lidar com suas sinapses, você ter que recorrer a arquivos e organizar a tua cabeça, blá, 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 e ele te leva automaticamente a uma transformação inexorável, Sim. porque você acaba virando uma outra pessoa, porque o livro te faz, eu acho que faz isso, pelo menos comigo, eu não posso dizer se Sim. todo autor sente isso, mas eu sei que todo livro que eu fiz, eu me transformei, virei uma pessoa muito diferente daquela que começou a fazer o livro. Me chama a atenção, Lobão, que você assim escreve com disciplina, gosta do que faz, depois que lê. Muito artista não gosta do que faz, produz trabalhos lindos, mas não gosta do que faz, e a sua consciência da sua potência. Então, assim, isso para você tá resolvido, tá tranquilo. Eu sei, é engraçado, né? Eu sou muito exigente. E para gostar de uma coisa, olha, eu faço, refaço, refaço, para gostar de uma música, gostar de uma gravação. Sou muito chato, sabe? Mas eu geralmente, quando ponho um ponto final na minha produção, seja ela de música, seja ela numa mixagem, seja ela em que for, eu falo assim: tá, isso aqui eu gostei. Isso aqui eu assino embaixo, né? Isso eu acho bacana, porque eu não tenho grilo, não. Olha, isso aqui, principalmente das coisas que eu tenho agora, é um gerenciamento total, como eu não tinha nos anos 80. Eu fazia as coisas, até gosto das músicas, mas a produção final dos discos, para mim, eu me tornei um cara que aprendeu a fazer engenharia de som e aprender a mexer com tudo isso, porque diante da minha frustração dos trabalhos saírem mal realizados. Mas, assim, por mais que eu deteste, por exemplo, Vida Bandida, todo mundo fala, não, eu gosto do repertório, mas o disco é mal realizado, né? Então, as coisas que eu faço, que saem da minha cabeça, geralmente eu aprovo, sabe? Que legal. E tem algum um livro que está sendo construído, algum próximo que está em processo de escrita? Porque, assim, o escritor, geralmente, ele escreve, não que ele tem, você falou muito disso, não que ele já tem uma ideia já conectada, mas a partir do primeiro livro não para nunca de escrever, né? Sempre tem algum rascunho, alguma coisa, algo que pode virar. Não, eu não me considero um escritor assim. Por exemplo, agora o que está saindo, eu vou sair um disco triplo, que é fruto de 3 anos de quarentena, porque eu fiquei aqui sem fazer nada, eu pensei que eu vou fazer, podia ter feito qualquer coisa, mas acabei escolhendo uma coisa que mudou também minha vida, que foi me deparar. Eu falei, pô, eu não tenho nada a fazer, eu estou muito com vontade de compor. Eu pensei, pô, já que eu não sei mexer direito nisso, eu vou pegar músicas que eu gosto e vou começar a gravar, né? Uhum. E aí gravei 32 músicas, tocando todos os instrumentos, mas que formaram fizeram a formação musical minha, né? Então vai desde tudo, né? Desde Dolores Duran, Chico, Caetano, Milton, Loborges, o Legal. Zé Ramalho, o Raimundo Fagner, o Walter Uhum. Franco, pô, tem um monte de gente ali. E peguei 30 músicas. E aí, quando eu vou. Agora eu saio de manhã para ouvir, né? Para ouvir as 30, são 2 horas de caminhada. Eu fico ouvindo, fico assim, eu indo no Trem Azul, Cais, De Tanto Amor, do Roberto Carlos, o Antônio Marcos, Newton César. E eu fico imaginando minha vida também, e eu me amalgamando a toda essa MPB, vetusta, não sei o que. E agora, é engraçado que é meio maquiavélico, involuntariamente maquiavélico, mas eu fiz uma espécie de compêndio de uma MPB que desacralizo, porque eu ponho a MPB misturada com cantores populares. Tem o Benito de Paula, do lado do Nascimento, que tem o Newton César, que é um cantor tido brega, com o Gilberto Expresso 2222. Tem bandas de rock, a Bolha, o Terço, músicas que praticamente ninguém conhece, até, mas pesadas, de música de rock pesado. Põe Tutti Frutti, Rita Lee, Raul Seixas, e tudo fica com uma certa unidade. Se ouve o disco, tocado e cantado e produzido por mim, e aí tem engraçado, porque se ouve aquele negócio. Sim. Tem uma unidade, né? E eu pensei assim, isso é muito
pernicioso, né? Para quem gosta, porque fica tudo mais ou menos na mesma. Eu acho tudo muito bonito, tudo muito legal, mas tem gente que pode ficar ofendida da convivência promíscua de determinados estilos com outros que estão sacralizados. O que eu acho muito saudável, né? Mas eu acho assim. Eu agora estou preparado para fazer uma coisa que eu também tenho insight, mas que é um tema que não é um livro, mas é o próximo disco que eu quero fazer uma ópera, né? Chamada O Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é sobre aquela síndrome que você vê um robô igual ao ser humano, como tem hoje, nos dias de hoje, você olha igual, é tão perto, tão longe, ele é tão próximo, mas ao mesmo tempo é tão diferente, feito por outras camadas de material, outra alça que tem. Então, esse é chamado, é diagnosticado com esse nome, o Vale da Estranheza, que é uma síndrome que você tem quando você olha, você se identifica, mas você se desidentifica ao mesmo tempo. Eu achei um nome poético e achei que isso era muito pertinente, porque pode ser mais abrangente e pode abranger outros tipos de estranheza aí, né? Então, eu tenho isso como dever de casa. Quando eu terminar, entregar esse disco, que espero que saia agora em julho, né? Um disco triplo, vinil, e aí sim, eu vou entrar no Vale da Estranheza, que eu acredito que vai me consumir um bom tempo para poder compor ele todo, etc. Então, vai saber quanto tempo que eu vou ter que fazer esse disco. E não tem nenhum prospecto para fazer nenhum livro ainda, nem sei se eu vou ter vontade de escrever outro livro ou ter uma preguiça mental avassaladora. Mas pode ser até que também, sei lá, eu possa me motivar para fazer de uma hora para outra, né? Mas as coisas estão assim. Aí antigamente eu fazia um disco por ano. Agora, o último disco que eu fiz de músicas inéditas saiu em 2016, ou seja, faz 7 anos que eu não faço disco. Então, as coisas têm um outro ritmo, né? Sim, perfeito. Bom, Luísa, tem mais alguma pergunta? Não, eu tô pensando que algum cineasta vai querer fazer. Ainda está com... Eu tô com isso na cabeça. Se fosse assim, eu penso assim, se eu fizesse uma série, minha biografia ia deixar uma coisa como Breaking Bad, assim, no show da Xuxa, né? Pelo amor de Deus. E é legal que ia ser cada semana um episódio, ia ser assim, aquela discussão toda semana. É muito intenso, muito cinematográfico, é uma coisa, eu falei, pô, eu pensei assim, geralmente eu penso assim, um diretor estrangeiro, se fosse, ia ser muito mais legal, porque... É interessante. Porque eu não sei, cara, toda vez que eu vejo o cinema brasileiro, parece que eu estou vendo uma novela da Globo, tem os artistas que são da Globo, né? É inevitável você pegar aquele ranço de novela, sei lá, sabe? Eu espero que esteja melhorando, mas eu acho tudo isso um pouco precário. Eu não gostaria de ver, por enquanto, ainda não tenho por que achar que isso vai ser interessante ter eu como série, minissérie ou longa-metragem da minha vida, porque ainda mais eu acho isso. Há uma idiosincrasia muito grande, não só a minha maneira de ser, sou muito crítico com esse chassi que a gente falou agora mesmo. Eu acho muito pouco provável que eu consiga ter uma harmonização com esse mainstream que está aí, né? Sim. Porque por mais que tenha uma coisa nova, entre aspas, é a mesma coisa da mesma coisa. Você vê há 100 anos é a mesma coisa, né? Eu não vi até... Por isso que eu falo que é a terra do nunca, é uma terra que se recusa terminantemente a crescer, um Peter Pan na bad trip, né? Então, eu não vejo assim, entra uma safra, sai outra, entra uma safra, sai outra, o papo é o mesmo, as conversas são as mesmas, a mentalidade é a mesma, né? Então, eu quero estar fora disso. Perfeito. Bom, Lobão, obrigado pela conversa. Adorei falar com você sobre literatura. Muito bom saber detalhes, né, da sua conexão com os livros. Luísa, obrigado por me acompanhar aqui também. Adorei o papo. Eu adorei também. Foi muito boa experiência de estar com vocês. Obrigada, Lobão. Obrigada, Juliano. Um abraço. Boa noite. Bom lançamento do CD da trilogia. Se Deus quiser, vai sair tudo legal. E até a próxima, se Deus quiser.
tá bom? Até. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu. Tchau. Bye, bye.